Fala galera, Receita Federal divulga novidades em relação ao Imposto de Renda 2023 e principalmente se você é investidor de bolsa, teve sim mudanças significativas que vão impactar em relação aos investimentos que você faz. A primeira coisa que você tem que entender em relação a essas novidades é que é importante você se inscrever aqui no canal se não é inscrito e ativar essas notificações para não perder meu conteúdo semanal. Aqui vai ser um vídeo que não vai ter edição alguma, exatamente no caráter emergencial, urgente em relação a essas informações que surgiram, mas com o total e devido detalhamento. Por isso que eu demorei cerca de 24 horas em relação a desde a divulgação das informações pela Receita Federal para preparar esse conteúdo aqui para vocês, para compilar tudo, entender tudo que foi divulgado nos devidos detalhes para não passar nenhuma informação equivocada aqui para vocês. A grande novidade é em relação já o prazo de entrega da sua declaração, que houve sim uma modificação, começando a partir do dia 15 de março e finalizando no dia 31 de maio, divulgado pelos próprios auditores da Receita Federal, disseram que pretendem seguir com esse prazo nos próximos anos. Então é uma tendência aí que vai se ter para os demais anos em relação à sua declaração de imposto de renda. Antes, que era um pouco mais no início do mês, ali no máximo no dia 7 de março, estava começando as declarações e terminava em 31 de abril, agora vai até dia 31 de maio. Então um prazo que antes era de cerca de 60 dias foi estendido para cerca de 75 dias, 80 dias em relação à sua declaração de imposto de renda. Houve, em relação à instrução normativa da Receita Federal, uma modificação num trecho que falava que se você é investidor de bolsa a partir de R$1, não era específico e claro que tinha dizendo R$1, mas investir em bolsa de valores, você precisava declarar o seu imposto de renda. Inclusive o auditor da Receita, um dos auditores da Receita, explicitou que era sim obrigado esse envio da declaração, mas que agora sim houve alterações. Antes de eu dizer as alterações em relação a esse trecho da instrução, ou seja, da lei, é importante você entender que existem vários critérios de obrigatoriedade no envio da sua declaração. E por que isso é importante? Porque qualquer que seja o critério que você atenda a obrigatoriedade do envio da declaração do Imposto de Renda 2023, isso significa dizer que você tem que declarar todas as informações financeiras que você tem. Então, quanto que você teve de renda, quanto que você tem de bens e patrimônios, tudo que você tem, se você tem alguma dívida, qualquer dos critérios de obrigatoriedade, se você atende, é como se a gente dissesse, já que você atende a um critério, você tem que informar tudo. É assim que funciona. Então, para você que é investidor de bolsa, se você não atende ao critério que dizia em relação a R$1 na Bolsa de Valores, que houve modificação, mas você atende a outros requisitos de critério de obrigação, você já tem que entender que nada muda para você. Por isso eu vou passar alguns aqui dos principais em relação aos critérios de obrigação, que se você atende, nada muda para você. Você continua declarando a sua informação financeira que aconteceu no ano de 2022, porque a declaração do imposto de renda é em relação a tudo que aconteceu no ano de 2022. Então, se você teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2022, inclusive essa tabela fixada aí não tem atualização desde 2015, você precisa sim declarar o seu imposto de renda por conta desse quesito. E quando você precisa declarar o seu imposto de renda por conta desse quesito, você precisa informar tudo. Você precisa informar os seus investimentos, você precisa informar quanto você tem em conta, seja na corretora, seja na sua conta bancária, se você tem alguma casa, algum carro, tudo isso você precisa informar. Então, atender esse quesito, você não muda nada, você continua declarando o seu imposto de renda, mesmo você sendo investidor de bolsa e você não atendendo o quesito em relação a os critérios que houve mudança para quem é investidor de bolsa. Segundo critério, teve rendimentos isentos, mesmo que sejam exclusivos na fonte, superior a 40 mil no ano de 2022, que dá mais ou menos uma média de 3.300 por mês, você precisa declarar seu imposto de renda por conta desse quesito. Então, continua da mesma maneira. Tem um outro ponto também de obrigatoriedade que se refere a se você tem bens e direitos superiores a R$300 mil, você também precisa declarar o seu imposto de renda. É um outro quesito. Bens e direitos que aí se a gente poderia resumir aqui em patrimônio. Carro, imóvel,
qualquer que seja o imóvel, os investimentos que você tem em bolsa de valores, não só em bolsa de valores, como também em renda fixa, se tudo que você tem de patrimônio é superior a 300 mil no ano de 2022, o que seria esse ano de 2022? Você saiu para a noite de Réveillon de 2022 para 2023 e você tinha mais de 300 mil reais em patrimônio, você já precisa declarar seu imposto de renda no ano de 2023, informando tudo, já que você atendeu um critério. Independente se você recebeu no ano de 2022 porque você ficou desempregado em 2022, e aí não vou precisar mais declarar porque eu não tive um rendimento superior a R$ 28.559,70. Se você já tinha 300 mil reais de patrimônio, você vai ter que continuar declarando seu imposto de renda. E aí vamos para o quesito, sim, que houve alteração em relação aos investidores de bolsa de valores. Antes, R$1 na bolsa era obrigado a declarar. Agora, você só passa a ser obrigado por esse critério se você vir nos outros quesitos aqui, não tenho 28.559,70, não tive rendimento isento superior a 40 mil, né? Rendimento tributável superior a 28.559,70, rendimento isento superior a 40 mil reais anualmente em relação ao ano de 2022, não tenho patrimônio superior a 300 mil reais, vamos para o quesito de operou em bolsa de valores. Se você fez vendas superiores a 40 mil reais no ano de 2022, não importa se foi isenta ou não, se você fez vendas superiores a 40 mil, o acumulado total do ano 2022, você precisa declarar o seu imposto de renda por esse quesito, tá certo? Agora, se você não fez venda no acumulado de 2022 superiores a 40 mil e você também não precisou pagar nenhuma DAF no ano de 2022, continua a isenção. Mas se você tiver pagado uma única DAF, mesmo que essa DAF tenha sido de R$10, de R$15, você precisa declarar o seu imposto de renda por conta desse quesito. Ou seja, teve lucro tributável, passa a ser obrigado a declarar o seu imposto de renda. Isaac, me perguntaram no Instagram, mudou a regra de isenção em relação à venda de ações? Não mudou nada, continua a isenção de 20 mil mensal. Não interessa, se você vai vender todos os meses 20 mil mensal, isso significa dizer que ao longo de 12 meses você vai ultrapassar o limite total em relação a 40 mil reais anuais. Então você precisa entregar a sua declaração, porque você superou a quantidade limite de venda, mesmo você não tendo um lucro tributável. Mas, caso você não tenha superado os 40 mil, teve qualquer lucro tributável, você precisa fazer a sua declaração agora no ano de 2023. Isso é um critério bem claro que você precisa entender. Isaac, eu não tenho não vendi nem 40 mil anual, nem tive nenhum lucro tributável, ou seja, não emiti nenhuma DAF, não paguei nenhuma DAF. O que eu vou fazer? Eu não preciso, se você não atendeu a nenhum dos outros quesitos, lembra, atendeu um do quesito, você precisa declarar tudo, informar tudo na sua declaração de imposto de renda. Que fique bem claro isso para você. Mas eu tenho um montante investido em renda fixa, em ações, em tudo que você faz de investimento, como também em relação ao carro que você tem, ao imóvel que você tem, e tudo isso supera 300 mil, mesmo que eu não tenha 300 mil investido em ações, em bolsa de valores, você precisa declarar por conta daquele quesito lá. Tem mais de 300 mil reais, tem mais de 300 mil em patrimônio no ano de 2022, ou seja, na noite de Réveillon. Tem que se atentar para esse detalhe. Outras pessoas vieram me perguntar em relação a tive prejuízo no ano de 2022, preciso declarar? A Receita Federal não deixou claro em relação ao prejuízo, mas por direito, obrigação legal, nós temos a possibilidade de compensação de prejuízo. E o que acontece? Se você não declara o seu imposto de renda no ano de 2023 em relação a todos os prejuízos que você teve em 2022, você não consegue compensar o prejuízo que você teve em 2022. E, obviamente, que para a Receita Federal não é bom que você compense os seus prejuízos. Inclusive, ela é uma das únicas abas que você tem que importar manualmente para a sua declaração. Ele não puxa em relação ao do ano passado. Você tem que ir lá na aba de renda variável e colocar as informações de quanto que você teve de prejuízo acumulado, mesmo que você já tenha informado no ano anterior. Porque isso não é benéfico para a Receita Federal, essa compensação de prejuízo. Então, se você teve
prejuízo. Embora não tenha ficado claro se é obrigado ou não, eu recomendaria que você fizesse a sua declaração para poder compensar esse prejuízo num possível lucro futuro que você venha a ter. É importante você ter isso em mente, porque se você não fizer, você perde a possibilidade de compensar esse prejuízo em anos futuros. Então se atente também para esse detalhe. Esse aqui foi o compilado em relação a todas as informações que houve aqui no detalhamento de mudanças da sua declaração, inclusive em relação ao prazo do envio da sua declaração. Houve essa mudança por conta que eles falaram que estão investindo em tecnologia para a partir do dia 15 já está disponível a declaração pré-preenchida, dia 15 de março agora de 2023, por isso que houve essa alteração. Mas também essa mudança, consequentemente, vai trazer um grande avanço, eu acredito, né? Isso aqui já é uma visão minha, pessoal, um grande avanço para os investidores, principalmente aqueles investidores iniciantes. Se a gente observar aqui, a maior parte das pessoas que estão começando a investir na Bolsa de Valores, cerca de 80%, dados da própria B3, tem investimentos inferiores, investimentos baixos. Muitas vezes nem renda tem, começou a receber seu primeiro salário. Então, isso vai beneficiar esses pequenos investidores, principalmente aquelas pessoas que às vezes começou a investir com mesada dos pais, então um valor pequeno, aquelas pessoas que têm abaixo de 18 anos, que também, para quem está fazendo investimentos, isso não impede, mas a Receita Federal agora não quer que essas pessoas que têm uma baixa renda, têm um pequeno valor investido, ela venha a fazer a sua declaração de imposto de renda como critério de obrigatoriedade. Isso não significa dizer que você não possa declarar seu imposto de renda por ponto facultativo, porque você quer. Inclusive tem pessoas que chegaram para mim, eu vou continuar fazendo meu imposto de renda, porque é no imposto de renda que eu analiso a minha evolução patrimonial, analiso tudo que aconteceu ao longo do ano, entre lucro ou prejuízo, e é importante você se atentar, que eu não sei que se ficou claro ou não, mas se você é investidor de Bolsa de Valores, não é de hoje que mudou, não é de hoje que houve essa alteração, tem muitas pessoas falando que agora você é obrigado a calcular o seu imposto de renda mensal. Sempre foi obrigado. Se você está começando a investir em Bolsa de Valores, é extremamente relevante que você calcule mensalmente se você está tendo lucro ou prejuízo caso você realize venda. Por quê? Se você só investiu na Bolsa de Valores e não realizou venda alguma, você tem que entender que se você não atende aos outros requisitos, você provavelmente não vai precisar declarar o seu imposto de renda por obrigação. Lembrando aqui no trecho da lei, tá certo? Já se você realiza qualquer venda, é importante que você faça o cálculo mensal. Então eu diria que meio que já é obrigatório. Desde o princípio, no momento em que você faz o seu primeiro investimento, é obrigado você fazer o cálculo mensal. Como é que você vai saber se você precisa pagar imposto ou não? Eu já mencionei, inclusive, diversos vídeos que eu tenho aqui, a grande diferença entre você declarar e pagar o seu imposto de renda. A declaração de imposto de renda 2023 é meramente um ajuste anual, tá? No próprio nome já diz isso. Então você vai informar tudo o que aconteceu. Então você vai informar tudo o que aconteceu no ano de 2022 em relação aos seus investimentos, mas o cálculo, a apuração é mensal. Se você teve lucro ou prejuízo. Se teve lucro e o lucro foi tributável até o último dia útil do mês seguinte, você precisa apurar essa DARF e pagar esse imposto em relação ao lucro tributável. Lembrando que todos esses limites que eu falei aqui de DARF, como também de venda, se refere a qualquer tipo de investimento na Bolsa de Valores. Não importa se foi ações, fundos imobiliários, ETFs. Se você vendeu acima de 40 mil no ano de 2022, só por esse quesito, você precisa entregar, você está obrigado a fazer sua declaração de 2023 por esse critério. Lembre também das outras reguinhas. Você teve 28.559,70. Ok, continua. Se você não teve, né? Você teve rendimento isento, superior a 40 mil, não teve. Continua. E vai até chegar nesse cenário, nesse item que eu estou falando em relação aos critérios para os investidores de bolsa. Esses foram todos os detalhes em relação às mudanças do imposto de renda mais relevantes agora para o ano de 2023. Obviamente que todo o detalhe em relação a 100% dessas mudanças eu só vou conseguir ter no dia 15, que é quando o programa, inclusive, vai estar disponível. Então lá vai ter também todas
as regrinhas em relação às novidades, quais são as informações que agora vai conseguir puxar em relação à declaração pré-preenchida, mas com certeza isso aí já foi uma evolução para os pequenos investidores, mas é inegável que acabou complicando e deixando um pouco mais confuso também a informação, porque antes era bem claro, R$1 na Bolsa de Valores já é obrigado a declarar. Agora você tem essa regrinha, né, em relação à venda, como também se teve lucro tributável e também em relação aos outros requisitos de obrigatoriedade que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo. Mas aqui eu estou aqui exatamente para desmistificar esses pontos para você. Se você gostou desse vídeo, aproveita para compartilhar com outras pessoas. E se ficou qualquer dúvida, basta você me seguir lá no @canal Finanças em Dias. Me manda o direct que eu vou tirar todas as suas dúvidas, como também deixa aqui nos comentários a tua dúvida, porque a sua dúvida pode ser também de outra pessoa e assim a gente se ajuda mutuamente em relação às suas dúvidas que eu posso retirar aqui nos comentários aqui abaixo. Um grande abraço para todos vocês.